E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, preciso pedir desculpa para vocês aí da minha ausência, mas tem muita coisa acontecendo aí, emprego novo, mudança de algumas coisas aí acontecendo, então desculpa pelo tempo, não é sempre que dá para fazer o vídeo aí, tá bom? Bom, hoje esse vídeo aqui eu estava escolhendo um tema para falar com vocês, uma coisa que eu estou pensando aqui, e a nossa conversa hoje vai ser sobre meu filho imigrou. Como é que os pais ficam? Por que não adianta você falar que não tem pai coruja, que os pais não são coruja, que a gente cria os filhos para o mundo, blá blá blá, aquele discurso de sempre? É uma novidade, é uma coisa completamente diferente e que por mais que a gente tenha conversado antes, que a gente tenha lido, que a gente tenha se preparado sobre tudo isso, não dá para falar que é uma coisa simples, que é uma coisa normal. Então, vem a preocupação disso aí. Então, hoje a gente vai estar falando no vídeo aí, eu queria falar alguns pontos para vocês aí. Por alguns motivos, a minha família não é parecida comigo, tá? Em algumas coisas, né? Ainda bem, porque as coisas boas puxaram para a mãe. Então, uma das coisas que eles são mais tímidos, talvez, e não gostam muito de ficar aparecendo. Então, quando eu estiver falando de algumas coisas, eu vou começar uma sequência de vídeos falando sobre isso, e eu vou preferir evitar contato, de ficar falando. Às vezes pode escapar o nome, mas não vou entrar na vida pessoal dele. Eu vou falar do meu lado em relação ao que está acontecendo lá, das informações que eu recebo, das coisas que eu vejo, de como é que eu estou encarando todo esse processo. Tá bom? Então fica com a gente aí. Aproveita aí, se não se inscreveu no canal e quer saber mais notícias sobre isso, quer saber mais da passagem do que está rolando dessa etapa aí, se inscreve no canal, cada vez que eu postar um vídeo vai aparecer notificação no seu celular, você pode assistir e vai saber, pô, tem vídeo novo, eu posso entrar aqui agora, beleza? É isso aí. Então a primeira coisa, eu tenho 2 filhos, como a maioria das pessoas sabem, quem não me conhece, tenho 2 filhos. Eu fui pai bem cedo, né? O meu primeiro filho nasceu em 95, eu tinha completado 19 anos em outubro, ele nasceu em janeiro. Inclusive semana que vem é meu aniversário, dia 28. E a gente sempre foi criado muito junto, né? E eu era criança, posso dizer, 19 anos para, né? Hoje ele já está com quase 26, eu ainda acho ele criança, né? Apesar que minha mãe deve me achar criança, eu tenho 45. E então, são situações assim. Eu fui pai muito cedo e uma das coisas que eu sabia que eu precisava investir nele era educação. Aliás, nele não, nos dois. Então, eu e minha esposa sempre fizemos de tudo para conseguir dar uma educação boa para eles. Só que com isso também a gente entende que no mundo globalizado, com a facilidade que eles tiveram de aprender outras línguas, o Vinícius e o Matheus são fluentes em inglês, e eles aprenderam línguas paralelas, espanhol, francês, um pouquinho de italiano. Então, isso tendeu a facilitar um pouco a vida deles lá. Então, na verdade, um dos meus 2 filhos foi para a Europa agora, dia 30 de setembro, ele viajou. Chegou lá dia 1º de outubro, já com toda a situação dele regularizada, com um contrato de trabalho e uma consultoria de uma startup de tecnologia. E ele já deveria ter ido antes para um outro país, por uma outra consultoria, mas na semana que estava dando tudo isso, esse movimento dele ir, o Covid pegou forte no país lá na Europa e ele acabou não indo a primeira vez para Portugal. Então ele ficou, inclusive ele tinha devolvido um monte de coisa, ele estava morando em São Paulo, tinha um apartamento que ele tinha alugado, ele devolveu tudo, veio morar com a gente aqui e acabou passando a pandemia toda com a gente, o que aumenta um pouco mais a sensação de corujismo, né? Porque a gente estava junto o tempo todo, vocês podem ver, eu tô de cabelo, eu tentei prender o cabelo porque está gigante, eu tenho evitado até atividades normais ainda, porque eu ainda, um dos meus filhos é biólogo, está iniciando mestrado em biologia, então ele comenta com a gente muita coisa sobre a pandemia e a gente então prefere não duvidar. Enquanto a gente puder, a gente vai fazer. Evitar certas coisas. Bom, voltando assim. A verdade é que a gente se preparou já para ele ir para Portugal, lemos sobre o local, tiramos dúvidas, conversei com amigos meus que vivem lá, antecipamos uma série de coisas e acabou não dando nada certo para ele ir para lá, ele acabou indo para outro país. Um outro país com uma cultura completamente diferente, com uma língua completamente diferente,
num fuso horário um pouquinho mais longe do que Portugal, com comida que é completamente diferente. Esses são os tópicos que eu pretendo abordar nos próximos vídeos aí para vocês ir conhecendo um pouquinho do país para onde ele está indo. Mas a verdade é que ele estava aqui, né, todo dia com a gente, conversando com a gente, né, dando bom dia, dizendo toda noite antes de dormir, dizendo que amava a gente respondendo que ama ele, e não está mais, né? Ele foi viajar. Se bem que a gente se fala também todo dia, a gente faz chamada de vídeo todo dia, graças a Deus. Ele foi num momento que é bem mais simples de você se comunicar, apesar da distância. Então ele faz chamada, ele manda vídeo, ele criou um grupo do WhatsApp para mandar mensagem para as tias, para as avós, para os primos, enfim, tá bem legal tudo isso aí. A gente, pro irmão dele, apesar que o irmão dele ele fala o tempo todo, né? E aí a gente sente o momento assim, à medida que a situação vai chegando, né? A gente acaba ficando um pouco preocupado e vai se preocupar com coisas mil. E é lógico, é uma mudança, né? E entre aonde ele está e aonde nós estamos, né? Você tem um oceano inteiro, né? Então não dá para pegar um ônibus aqui e viajar, ou pegar o carro e ir para lá. E aí aquele sentimento de proteção que os pais têm, por mais que a gente fale, eu sou europeuzão, eu sou alemãozão, o filho foi feito para o mundo e tal, na hora que está chegando a gente vai sentindo. Por outro lado, a gente vai fazer um mês agora, praticamente já, né? Já são 25 dias que ele saiu, que ele está para lá. E acho que a gente nunca ficou tanto tempo sem se ver. Mas eu vou mentir que... Eu não vou mentir não, que tá bem administrável, assim, tá bem tranquilo. Pelo menos para mim, né? E que eu tô com bastante trabalho também, então a gente consegue se preocupar com outras coisas, né? Mas o primeiro dia foi complicado, a hora que ele... eu tenho até um videozinho curto dele passando pela catraca do aeroporto, e aí ele passa sem olhar para trás e vai embora, que a partir daquele momento ele está em terreno internacional. E aí eu pus no grupo ainda, e as vozes deles ficaram chorosas, as tias também. Mas assim, aí ele chega lá, você fica naquela ânsia, o local que ele alugou, será que tá tudo certo? Será que é aquilo mesmo? Será que vai ter gente esperando no aeroporto para chegar? Porque ele chegou em uma cidade, teve que viajar 2 horas de carro até outra. Aí tinha o esquema da quarentena que ele ia ser obrigado a cumprir lá. Era uma exigência do país para onde ele foi. Então tem uma série de situações que deixavam a gente preocupado, né? Aí depois que passa esse período, tem toda a parte de ele realmente começar a trabalhar no primeiro dia. Será que deu tudo certo? Enfim, são todas dúvidas que você tem. A gente tem essas dúvidas, inclusive aqui, quando está perto. Imagina lá como é que vai ficar. E que aos poucos elas vão se encaixando e vai ficando tudo certo. E aí a gente vai ficando mais calmo. E aí ele vai contando as novidades, vai contando as conquistas. Essa semana ele já teve o primeiro pagamento dele na moeda local, enfim, né? A abertura da primeira conta no banco online, a autorização para viver na cidade, como na cidade ele ganha uma carteirinha da cidade que dá direito a usar a biblioteca e usar o lixo, cara, umas coisas muito engraçadas. O nível de administração pública lá sei lá, não dá nem para a gente comparar com o que temos aqui. Um nível de noção de civilidade, podemos dizer, talvez, cívico, né? Espetacular, assim. E o nível do que é certo, o que é errado, do que se pode e o que não se deve fazer é absurdo. A gente vai falar disso nos próximos vídeos. Então, à medida que ele vai contando, a gente vai ficando mais feliz, vai ficando mais contente. E aí a gente já começa a mudar. Em vez da gente ficar pensando em ter saudades e tal, a gente já pensa em fazer as mudanças nossas aqui, em gastos que a gente tem hoje, economizar um pouco, ainda mais que o euro está batendo 6,70, tá caro para dedéu, e a gente se organizar para, se tudo der certo, em questão da Covid, da pandemia, tá tudo liberado a partir do ano que vem, a gente poder viajar para lá, conhecer o local, ficar com ele lá pelo menos 2, 3 semanas. Ficar com ele é modo de dizer, porque eu também não tô afim de ficar atrapalhando a vida dele, e ele vai ter a vida dele e tal, mas assim, ir lá, dar um abraço, conhecer onde ele está, conhecer os amigos, conhecer o trabalho, como é que é o dia a dia dele, como é que é a rotina,
e aproveitar também e passear um pouco naqueles lugares, fazer um pouco de turismo, já que a gente vai ter um endereço para ficar lá, não vamos precisar, talvez, né, não precise ficar gastando tanto com hotel, essas coisas, tá bom? Então o que eu posso dizer para vocês é, a ansiedade ela é muito maior até as primeiras coisas acontecerem. E é lógico que um dia que acontece alguma coisa, que ele está andando por lá, que ele acaba indo para o lugar e o sinal de internet fica ruim, ou no primeiro dia que ele precisou andar de transporte público, ainda mais no meio de uma pandemia, né, numa semana, o primeiro dia de trabalho dele foi bem numa semana que o país estava começando a fechar, né, e enfim, a gente fica preocupado com tudo isso, mas a preocupação vai passando, e à medida que a gente vai vendo como é que funciona por lá, a gente vai ficando mais sossegado e tudo vai ficando tranquilo, tá bom? Então, o que eu posso dizer para vocês, pais, que os seus filhos estão indo para outro país, não interessa onde, não interessa para quê, se vai a trabalho, se vai porque arrumou uma pessoa, um namorado, uma namorada, ou se vai porque recebeu uma proposta para fazer uma especialização numa faculdade, ou porque resolveu tentar a vida num lugar melhor, porque aqui está complicado e realmente está muito complicado, ainda mais para o jovem, está muito difícil de arrumar emprego, um monte de coisa, com mais qualidades que eles tenham, né? Então, é difícil, mas eu acho que o maior sentimento mesmo que a gente tem é antes de ir, enquanto está indo, aqueles 2 dias anteriores à viagem, são 2 dias punk, né? E no dia que volta, que a gente volta, que a gente leva, vai, que né? A gente fomos em 4 para o aeroporto e voltamos em 3. Aí aquele dia foi bem triste. No aeroporto também, é lógico, na hora de dar um abraço, na hora de falar um tchau, isso é um momento ali de separação que separação não é eterna, né? É pontual, que dá uma dor no coração lá, mas a gente também não quer atrapalhar aquele momento com possíveis sentimentos ruins. Mas depois que ele viaja, depois que ele chega lá e depois que ele vai mostrando o que ele está conquistando, mostrando tudo o que está acontecendo, que ele mostra o primeiro apartamento dele, como é que são as coisas lá, que ele começa a abrir a tua conta, que começa a trabalhar, que pega um ônibus e vai. Depois, hoje ele já está em home office, foi só o primeiro, segundo dia que ele foi lá. Aí ele começa a fazer os pratos de comida que eles comem lá, o país que ele está é completamente diferente a alimentação daqui. A minha cunhada estaria danada para conseguir comer arroz todo dia lá, mas ele já acertou a mão até para fazer o arroz. Então é isso. Eu acho que o que eu posso dizer para vocês vocês sabem a criação que vocês deram aos filhos de vocês, né? Os valores que vocês passaram a eles, tudo que eles deveriam fazer. Pode confiar neles. Eu acho que o meu filho, o Vinícius, não foi a primeira vez que ele está morando sozinho, apesar que o Matheus também já morou sozinho, ambos, né? E então a viagem agora não foi, tô indo à toa, mas vale a pena você dar esse voto de confiança e saber que tudo aquilo que você transmitiu durante o tempo antes dele viajar, ele vai saber utilizar lá e vai fazer muito bem feito, tá bom? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês, pais. E, enfim, né? Fica a dica, vale a pena investir nisso, no sonho deles. E é engraçado porque a partir do sonho deles a gente vai começar a traçar um mundo novo para nossas vidas, né? Então, hoje a gente está tentando guardar dinheiro para fazer a viagem, para conhecer o local, e a gente já começa a pensar um monte de coisa. Aí a gente já começa a pensar na possibilidade de também guardar dinheiro para levar as vós juntos para conhecer o lugar, fazer uma viagem para a Europa. E aí já que está para lá, de repente, embarcar uma segunda viagem, numa outra época, para ver um outro tipo de clima, para conhecer outros locais. Todo mundo da nossa família, basicamente todo mundo é de origem europeia, né? Menos a minha mãe. A minha mãe tem parte portuguesa e parte africana. Eu não sei falar para vocês de qual país, por isso estou falando africana, porque infelizmente tudo que aconteceu no mundo a gente não tem noção de poder dizer exatamente de onde saíram nossos antepassados africanos, né? Então veio do continente da África. Mas, enfim, a gente tenta bolar alguma coisa assim para poder ir lá, tá bom? Então,
Se você gostou, se inscreve no canal. Vocês repararam que eu tentei evitar, vou revisar depois do vídeo. Acho que eu não falei o nome do país para onde ele foi, né? Então, assim, ó, segue aí que o próximo vídeo eu vou estar falando para vocês para onde que ele foi, como é que foi o processo dele estar lá e mais um pouquinho de informações, tá bom? Valeu, gente. Boa semana aí. E, ó, dia 28 é meu aniversário, tá bom? Chegamos... hoje eu cheguei a 100 inscritos, tá? E praticamente 10 mil visualizações. Para quem começou com um vídeo brincando, foi muito legal isso aí. Mas agora eu resolvi dar uma meta, tá bom? Quem sabe até o final do ano chega a 200. Me ajuda aí, compartilha o vídeo se você gostou, compartilha a minha página, pede pro pessoal me seguir aí, tá bom? Fica com Deus todo mundo aí, ótima semana. Um abraço.